Estávamos no início dos anos 80 e os adeptos do Benfica sonhavam voltar às grandes vitórias internacionais. Os encarnados tinham um novo presidente, Fernando Martins, um homem ambicioso, apostado em aumentar o complexo desportivo da Luz, encontrar uma nova estratégia financeira e, ao mesmo tempo, não descurar o valor desportivo da equipa de futebol. A primeira época não é feliz. O Benfica é segundo no campeonato e não conquista qualquer troféu. Mas em 82-83 tudo seria diferente, dentro e fora de portas. Já passavam 15 anos desde a última final europeia do Benfica e no futebol, como na vida, quem não aparece esquece. Os encarnados não queriam ser esquecidos pela Europa e a Europa não os ia esquecer. Consequência do segundo lugar alcançado no campeonato, o Benfica ia disputar a Taça UEFA. A antecessora da Liga Europa reunia então os clubes de topo do continente, com exceção dos vencedores dos campeonatos e taças nacionais. Toda a prova se desenvolvia num esquema de eliminatórias a duas mãos, incluindo a final. Os grandes candidatos à vitória na edição de 1982-83 eram Roma, Anderlecht, Valência, Kaiserslautern, Werder Bremen e Universidade de Craiova. O Benfica ia ter de fazer pela vida para se intrometer neste lote de favoritos. A prova dos 9 começava com a recepção ao Betis de Sevilha. O Benfica teve a ganhar 2-0 até 2 minutos do fim, ou 3, salvo erro. E o Benfica só foi um golo a acabar. Eu lembro-me desse jogo acabar e fui ter com o meu pai para lhe dar um beijinho. E ele disse-me, não me chateias, vai-te embora daqui. Foi mesmo assim que ele me disse, não me chateias, vai-te embora daqui. E eu, naquela minha inocência, ainda continuei atrás dele e ele sempre dá justificações. Depois mais tarde vi a compreender o porquê daquele resultado, que era um resultado muito mau, que o Benfica sabia de antemão que se fosse a Sevilha, o Sevilha é uma equipa fortíssima. O Benfica vai para Sevilha com um resultado de 15 dias depois mau, para aquilo que o Benfica tinha jogado, para o que o Benfica produziu nesse jogo, o resultado 2-1 foi muito magro. Os golos de Nené e Padinha dão vantagem ao Benfica para a segunda mão. Em Sevilha, os encarnados vão para o intervalo a perder por 1-0, mas não se deixam intimidar pela tarja empunhada pelos espanhóis na bancada. Vamos vingar a batalha de Aljubarrota. Que deu por uma caminhada, sem dúvida nenhuma, um jogo difícil, muito difícil. E, normalmente, naquela altura, Espanha, Portugal eram umas guerrinhas boas. Era soltar para nós dentro do campo, ver essas guerrinhas, sentir essa adrenalina. Era muito bom. E esse era extremamente complicado, até porque eles cá tinham feito um bom jogo. Mas conseguimos. E foi realmente o primeiro passo, se assim quisermos dizer, por uma caminhada longa, mas salutar e boa. Uma segunda parte tremenda leva o Benfica à vitória. Carlos, Manuel e Nené dão a volta ao jogo. E durante os 10 minutos finais, os mesmos espanhóis que queriam vingança batiam agora palmas à circulação de bola da equipa portuguesa. Foi um jogo difícil, um jogo extremamente difícil para nós. O Sevilha tinha uma grande equipa. Eu recordo-me de um lateral esquerdo, Gordilho, que fazia aquele corredor todo, uma facilidade. Nós estávamos à espera disso, mas era um jogador que fazia a diferença também em relação a outros. Tinha uma equipa forte e o apoio do público. E nós, na primeira parte, tivemos algumas dificuldades, muitas dificuldades. E estávamos a fazer um jogo direto, futebol direto, e tivemos muitas dificuldades contra o Sevilha, uma vez que eles fizeram uma primeira parte impressionante. Estávamos a perder 1-0, estávamos eliminados. E chegámos, era o primeiro jogo em termos de competições europeias do Sven, do Eriksson, e chegámos, e quando acabou a primeira parte e íamos para o balneário, só os nossos olhares uns para os outros, sentíamos que íamos chegar ao balneário, o Eriksson ia descascar em nós, que era uma coisa doida. Era isto que nós estávamos a sentir. E quando chegámos ao balneário, sentados nos bancos, foi o contrário. O Eriksson disse-nos que estávamos a jogar muito bem, fazer uma primeira parte fantástica, estávamos a perder, e que na segunda parte ainda iríamos melhorar muito mais e iríamos ganhar o jogo. O Benfica, na segunda parte, jogou à Benfica, jogou à Portuguesa e ganhamos 2-1. E todo o estádio, no final do jogo, aplaudia a equipa de pé, porque foi realmente jogar
à Portuguesa e jogar ao Benfica. Os jogadores do Benfica tiveram um caráter muito grande nesse jogo e conseguiram dar a volta ao jogo na segunda parte. O Benfica vai para o intervalo por 1-0 e acaba por passar esse cemitério ganhando em Sevilha 2-1. Lembro-me que o Betis já não perdia há uma série de anos em casa nas competições europeias. E o Benfica foi lá iniciar a cavalgada para chegar à final. À frente do Benfica 82-83 estava um técnico sueco pouco mais velho que alguns jogadores da equipa. Sven-Göran Eriksson tinha sido um jogador modesto que se tornou treinador logo aos 28 anos. Numa ascensão meteórica, levou o Doggerfors da terceira para a segunda divisão. Foi contratado para o IFK Gotemburgo e ganhou a Taça UEFA. Agora, com apenas 34 anos e 2 clubes no currículo, chegava a Lisboa para orientar um dos mais históricos emblemas europeus. O Eriksson chegou ao Benfica. O Benfica era uma equipa de prestígio mundial, não é? E o Eriksson chegou vinha do Gothenburg, ganhou uma taça europeia, mas era muito novo, portanto. Ele jogou muito pouco futebol em equipas de segundo plano da Suécia, mas isso também não é importante. Veja-se o caso do Mourinho, por exemplo, não é? Portanto, o passado de um treinador enquanto jogador, penso que não é, nem nunca foi relevante. Acontece é que o Eriksson, desde muito cedo, denunciou uma capacidade de chefia e de organização que entre nós não é habitual, como se sabe, não é? Porque cá trabalha-se um pouco à base do improviso, e se agora isso ainda às vezes acontece, então há 20 e tal anos ainda mais. Portanto, o Eriksson era uma grande novidade entre nós e era um garante de qualidade. O Sr. Fernando Martins faz uma aposta, possivelmente arriscada para muitos, mas na minha, digamos assim, no meu círculo de amizades do Benfica, ficámos, na altura, eu lembro-me que ficámos muito felizes, porque finalmente vê um tipo que tem uma escola de passe tenso, aquele futebol que a gente vê a bola a andar, teleguiada de um lado para o outro e tal, que era assim que nós vimos os suecos a jogar. When my Swedish agent, Börje Lantz, contacted me and said Benfica would be interested, I said yes, I'm coming. Because, I mean, Benfica today and even 82, huge club, big club, famous in all the world. And Eusebio, of course, everyone in the football world know Eusebio. So I accepted it and we talked money later. I said yes and then we talked money. Demorou poucos dias a desconfiança em torno do jovem treinador. Eriksson chamou para adjunto Tony, o antigo capitão de equipa. Declarou a sua antipatia pelo antijogo e provou-o em campo. O Benfica pratica agora um futebol de ataque e a toda a largura do terreno. A equipa pressiona logo à saída do adversário, joga em velocidade e com segurança de passe. Acabam os estágios antes dos jogos em casa e os jogadores exibem a mesma atitude em todas as partidas, na luz ou fora de portas. As diferenças são claras. Filipovic dirá na altura: nós éramos cordeiros, Eriksson fez de nós loucos. Quando cá chegou, disse: Tony, vamos ganhar a Taça UEFA. Eu disse: deve ser maluco, ele vem de ganhar com o Gotemburgo e pensa que isto que é chegar. Afinal, foi um trajeto muito bom, espetacular aquilo que o Benfica fez, acabando por perder aqui com o Anderlecht. Some of the players, of course, they were surprised and you had to keep your positions, things like that, even when you attack, and very aggressive we try to be. But I must say they were very good. And after some weeks they liked it, I think, and the result was very good as well. A equipa do Benfica, como eu disse, quando veio o Eriksson, começou a acreditar que era possível fazer essas coisas. Íamos para dentro do campo e ele dizia-nos: eles não têm 3 pernas, são iguais a vocês, os senhores jogam, têm que ter cabeça e toda a gente tem que marcar. Ele queria que toda a gente marcasse. Quando tivéssemos bola jogávamos, quando não tivéssemos tínhamos que marcar. Não havia atletas que não pudessem marcar. Quem não marcasse não jogava. Ele dizia mesmo isso. O futebol está tão rápido que quem não marcar arrisca-se a não jogar. E porque jogava mesmo sempre ao ataque, sabe? Sempre com 2 pontas de lança na frente. Depois, naquela altura, tinha lá um homem que chamado Manik,
em que quase fazia a diferença, não era que ele tecnicamente fosse muito apurado, mas fazia a diferença a jogar à bola. Depois o próprio Filipovic, que era um grande jogador de futebol, que era o homem que eu vi até hoje mais interessante a jogar de costas para a baliza, porque ele jogava quase sempre de costas para a baliza, mas como ponta de lança foi dos melhores que vi a jogar à bola no Benfica, um dos melhores que lá está. Eu sou do tempo de Vítor Batista e acho que quando se fala em ponta de lança fixo dentro da grande área, acho que é o jogador que mais mexeu as medidas, foi o Vítor Batista. A forma como o Eriksson jogava, seja na Luz, se fosse na Luz, se fosse em Roma, se fosse no Manchester, se fosse em Alvalade, a forma era sempre a mesma. Nós tínhamos aquela forma de jogar, jogávamos em casa e fora com a mesma disponibilidade, com a mesma maneira de jogar em qualquer lado. Não era um treinador que chegasse, íamos para Roma e ele diria-nos a nós: vamos ter que fechar mais aqui um pouquinho, estar mais na contenção, esperar mais para a equipa deles. Não. A forma era igual. Era o 4-4-2 que nós jogávamos na altura, dentro daquilo de uma zona que normalmente nós sabíamos quando era em termos defensivos estar, e mais nada. Não abdicava. Ele não abdicava de jogar em casa e fora da mesma maneira, seja qual for a equipa, ou se qualquer equipa que fosse, nem que fosse a melhor equipa na altura no mundo, ele ia certamente jogar da mesma maneira que jogava em casa. Qualquer futebolista do Benfica naquela altura, com aquilo que conseguiu apanhar do Eriksson, ficou muito melhor atleta. E melhor atleta implica que mais títulos, mais vitórias, menos derrotas. É isto tudo que o Eriksson chegou a Portugal e foi logo campeão. Portanto, o Eriksson chegou a Portugal e foi à final da taça da UEFA. São coisas que ficam na memória, porque também tornou os atletas muito melhores que aquilo que eram. O Lokeren é o adversário que calha em sorte na segunda eliminatória. Na Luz, Nené e Pietra constroem o resultado. Na Bélgica, o Benfica volta a exibir mestria na arte de virar resultados. Van der Hoop marca logo aos 8 minutos, mas Filipovic dá a volta ao texto em mais uma segunda parte de exceção. Contra-ataque. Eu vi o Benfica a jogar no estrangeiro. Foi a única vez contra o Lokeren, em que estávamos a perder 1-0 à primeira parte. Lembro-me depois do Pietra me dizer: o Eriksson, a única coisa que nos disse ao intervalo foi: vocês estão a jogar bem, vão ganhar este jogo limpinho. E ganharam 2-1. E se bem te lembras, nessa altura nós frequentemente era impossível um jogo em que nós não marcássemos fora. E nós sabemos isso nas competições europeias, a importância que isso tem. O Eriksson não tinha essas ideias e jogava sempre para ganhar. Mas fazia também de uma forma, obviamente, bem pensada. Não ia jogar de forma destemperada, a tentar ganhar de qualquer maneira e depois ser goleado. Nada disso. Tentou fazer sempre um jogo inteligente, e por isso eu diria que estes triunfos nesses terrenos mais difíceis são duas vitórias alcançadas à imagem de Eriksson, não é? Só um técnico com aquela mentalidade é que poderia sair vencedor. Os encarnados estavam já apurados para os oitavos de final da Taça UEFA e faziam-no com uma facilidade que punha em sentido a concorrência. O Benfica 82-83 é composto por um dos melhores plantéis da história do clube. Na baliza, há Bento. Na defesa, o capitão Humberto Coelho, os irmãos Bastos Lopes, Pietra, Veloso ou Álvaro. O meio-campo é um prodígio de capacidade atacante. Shell, João Alves, Zé Luís, Stromberg, Carlos Manuel. Na frente, há um ataque de sonho. Diamantino pela direita, Chalana pela esquerda, Nené e Filipovic pelo centro. We had a very good team. Very, very good team, and a lot of good players, individual players. And as I said before, they were very good because they listened and they wanted to do something new, and they wanted to do what I told them. So it was two fantastic years. Todo o potencial que havia, muito potencial nos jogadores do Benfica, eram quase todos excepcionais. O jogador português, normalmente, em termos técnicos, fala-se já há muitos anos, não deve nada aos outros futebols, não é? E quando estão motivados e quando se joga em equipa, eu penso que não é fácil bater uma equipe portuguesa com a qualidade